Ó, nós temos aqui um videozinho separado que nós vamos aqui reagir. E o título do vídeo que nós vamos ver, espero que esteja aparecendo aqui, é O Terror de Existir Outro Você, do canal Fiore. Eu acho que foi o Lúcio que mandou esse vídeo, eu não sei. Então vambora, né? Vamos ver aqui. Vamos falar de doppelgangers. Eu acho que é isso, né? Você pode cortar o cabelo, mudar de cidade e atravessar fronteiras. Você pode deletar qualquer rastro do que já foi e sumir do mapa numa tentativa de se reinventar. Mas há algo que nenhum sumiço resolve. Você. Bem, sim, eu sempre vou saber onde eu tô. Se os dinossauros tivessem ovos igual mamíferos pra fora, seria possível eles terem torção testicular? Meu Deus! De novo, não! Zoeira, eu gosto das indicações do Lúcio. Imagina se jogar um ovo de avestruz na cara de uma pessoa, a pessoa vai ficar coberta de gema pelo corpo todo. Mais ou menos. Sim, é Fiore. Eu acho, agora que falou isso. É Fiore que fala. Bom, eu li Fiore, né? Posso estar falando errado. Seu corpo herda traços únicos fundamentados na noção de que existe só um você, impossível de ser dividido. É essa convicção que dá um mínimo sentido à nossa vida. Mas existe algo que desafia isso. À espreita, alguém ou algo herda cada parte de você. Caminha com a sua face e ocupa um lugar no mundo que não lhe pertence. Um tipo de fantasma, anomalia ou fenômeno inexplicável. Doppelganger vem do alemão que une doppel, duplo, e ganger, aquele que caminha. Literalmente é o que anda ao seu lado. Tá, essa é uma cena do filme Doppelganger de 2019. Vocês já assistiram esse filme? Eu sei que vocês gostam de filmes de terror, algumas pessoas assistem aí por fora, né? Vocês aí do chat nesse exato momento. Então comenta aí, vocês assistiram? O que vocês acharam desse filme? Eu não vi esse filme. Então, yeah. Assim, se tiver uma Skinwalker minha, que isso? Calma lá, Chox, calma. Qual filme? Doppelganger, 2019. É um filme de 2019. Veio na mente a pergunta, Luquita ou Doppelganger? Oxi, oxi. Se a pessoa for alérgica ou ferrou, aí ela tá lascadinha. Eu não posso responder essa pergunta, Chox. Não vou nem colocar na tela porque o código vai pro YouTube. É um como te uso, pra quem não sabe. Oh, meu Deus. Os amigos do Luquito são skinwalkers. Oh, no. Mais que um mero clone. É uma cópia que carrega os seus trejeitos, sua voz e comportamentos. Em algumas versões, ele apenas observa. Em outras, aparece para anunciar a morte. No pior dos casos, ele toma seu lugar. E se a história fosse essa, já seria assustador o bastante. Mas não. Agora minha cabeça tá indo pra um outro lugar. E o multiverso, rapaziada? Como é que funcionaria o multiverso? O multiverso seria tipo, por mais que tenha outras versões minhas, eu não ia poder interagir porque eu poderia morrer ou perder meu espaço, ou eu tomar o espaço de alguma outra versão minha. Eu não sei, eu acho que eu tô viajando demais, acho que meu cérebro tá um pouquinho melão, mas faz sentido o que eu tô falando? Eu não sei. Agora eu tô com dúvida genuína. Eu realmente tô sem entender. Eu acho que eu tô viajando. A ideia é que o Doppelganger é uma cópia maligna sua. Tá, mas em algum outro multiverso, eu não poderia ser essa cópia maligna? Meio que sem querer? Não sei. Eu não sei. Como eu não entendo, eu tô viajando. Tô tipo, ui, hi, hi, alegria, meludinho. Né? Então, assim, é isso. Se você interagir com ela na sua realidade, você vai de Vasco. Ah. Se eu encontrasse um outro eu de um outro mundo, o meu outro eu seria um. Nossa senhora, minha cabeça deu uma bugada aqui um pouquinho. É mais fácil de acontecer uma fenda multiversal e tudo se colapsar. Compreensível. Bom dia. Ah. Quem garante que tu não é? Oxe. No jogo Alan Wake tem um doppelganger do protagonista, o Mister Scratch. Doppelganger não são exatamente você mesmo, e sim algo que se passa por você. Ah, então não é eu, então foda-se no fim do dia. Pense nos doppelganger como metamorfos. Ah, tá, entendi.
Se Luquita se encontrar com Luquita Doppelganger, eles vão criar o TDAH2. Ah! Assim, se sonhos forem uma porta para entrar em outros universos, uma pessoa em coma estaria tendo uma grande aventura? Já parou pra pensar que nossa vida pode ser o sonho de uma versão nossa que está em coma? Que papo de maluco do caralho. E aí, Sara, como é que você tá, minha querida? Você tá boa? Porque eu tô bom. Sara, hoje a gente tá brisando, tá todo mundo numa brisa, estamos falando de Doppelganger e se você tiver usado a verdinha, você já vai estar no clima pra brisar junto. Não que a gente tenha usado, mas enfim, a gente não tá normal, não. No que tá Doppelganger é fácil de distinguir do original. Ele é despeitado igual frango. Ah! Ai, meu Deus. Tem mais. O fascínio humano com o conceito de duplo é muito antigo. Num dos primeiros textos do mundo, na Mesopotâmia, os deuses criam um homem idêntico ao rei para distraí-lo e evitar que destruísse o povo. Pera aí, o quê? Pera aí que o Decor mandou uma coisa interessante aqui, ó. Já parou pra pensar que talvez quem está em coma conseguiu fugir da Matrix porque eu li o livro de Enoch, disse a palavra pra desbloquear Agatha e ir pra Thanatos pelo Ratanaba? Que? Que? Eu acho que a reação da Tsuya me representa. E aí, Tsuya, como é que você tá? Você tá bom? Porque eu tô bom. A reação da Tsuya me representou agora. Tá todo, tipo, tá todo mundo panguando. Agora tá todo mundo igual o Luquitinha, com o cérebro lisinho, lisinho. Igual um peitinho de frango. Cérebro liso, 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 liso. Coloca uma luz em cima, até reflete. Acabei de chegar e entendi nada. Ninguém entendeu nada que aconteceu agora. Ninguém entendeu. Você não tá sozinho. Não usei, por acaso não. Se socorrer, eu mesmo puxava. Não, choque está proibido. Tá proibido. Em Lovecraft tem um cara que é literalmente chamado de Dedê. Deus cego idiota. Onde todo o universo foi feito a partir de um sonho dele. Ah! Última vez que eu usei foi quando eu te mandei vídeo. Ah, é verdade. É verdade, verdade. Se ele te acordar, tudo vai ser destruído. Minha mente ficou confusa. Eu adorei sua ideia. Estamos vendo um vídeo sobre Doppelgangers. Sim, nós vamos falar sobre Doppelgangers. E Voynich, para os eslavos, aparece em momentos de ruptura, mudanças bruscas e decisões difíceis. Já no folclore nórdico, o Vardogr chega nos lugares antes de você e usa sua voz para enganar pessoas próximas. Do outro lado do mar, os irlandeses contam sobre o Fet, que surge como um presságio de morte. A forma que se apresenta determina se a pessoa morrerá de forma pacífica ou violenta. Os Changelings já estão em várias partes da Europa. Eles são criaturas de aparência humana usada por fadas ou demônios, e para substituir crianças sequestradas por seres sobrenaturais. O que é bem bizarro. Histórias como essa se espalhavam pelo continente, mas foi só no romantismo alemão que a coisa ganhou um nome. Em 1796, o escritor Jean Paul usou o termo doppelganger para descrever, abre aspas, pessoas que veem a si mesmas. Depois daí, não teve mais volta. Com o passar dos séculos, o fenômeno era visto em vários relatos na história. Em 1860, Abraham Lincoln teria notado 2 reflexos no espelho, um saudável e outro extremamente pálido. Sua esposa viu aquilo como um presságio que ele venceria mais uma eleição, mas que não estaria vivo para completá-la. Oxi. Tô panguando demais agora. Eu só digo uma coisa, em algum universo paralelo, o pirocossauro existe. Fadas são espécies malignas ou benignas? Acho que depende da história. Toda região tem semelhança. Ah, tá vendo esse canal? Eu amo esse canal. Ah! Seria um fantasma do futuro de Abraham Lincoln. Ah, sei lá, eu não sei se ele tava só delirando não, rapaziada. Eu não sei. Ela estava certa. No século XVII, o poeta inglês John Donne viu a cópia da própria esposa num lugar, sendo que ela dava à luz em outro. Mais tarde, receberia a notícia que a filha nasceu morta. A rainha Elizabeth I também viveu algo semelhante.
sua própria imagem morta na cama e, de novo, dias depois veio a falecer. Mesma coisa para essa mulher, que viu a si mesma e mais tarde faleceu. Mas existe um caso ainda mais bizarro. Esse homem na tela era almirante britânico. Comandava um navio na costa síria, enquanto a esposa recebia amigos em casa. Durante a festa... O quê? Luquita, posso te dar na cabeça? O que aconteceu? O que aconteceu? No Japão, falo do Noperabo, que é um ser semelhante a alguém, só que não tem rosto. Nossa senhora, não, que isso? Eu não sou um actually, não, Chokis. Pelo amor de Deus, credo, que nojo. Vários convidados afirmaram vê-lo com uniforme naval, descendo a escadaria e atravessando o salão. No dia seguinte, chegou a notícia. O navio havia afundado naquela noite, e a aparição coincidia com o horário. Se vocês viram meu vídeo Medo de Fantasmas, em dado momento eu cito Doppelgangers como um tipo de um espírito que não só copia a pessoa, mas que na verdade seria ela depois da morte. Não que a aparição do almirante durante a festa era uma cópia dele, mas talvez o seu fantasma voltando para casa, ou tentando pelo menos. No traumático filme Lake Mungo, acontece algo parecido. Esse é um dos filmes de terror mais tensos que eu já vi, e mistura o conceito de doppelganger com fantasma e paradoxo temporal. Oh, esse filme parece interessante de ver. Peraí. Peraí, o quê? Sociedade, pô. Onde está? Ai, caralho, eu esqueci. Eu esqueci de novo. Desculpa. Desculpa, eu esqueci. Me lembrou um gêmeo maligno do Peter, o Retep, que é o Peter ao contrário. My name is Retep and I'm an evil. Que Peter? É o Peter do Family Guy. Ainda bem que o Luquita maligno não existe. Uma coisa meio doida. Vale a pena assistir se você quiser ficar sem dormir por algum tempo. Mas enfim, esse é só um filme e exemplos não faltam. Cisne Negro não é exatamente sobre fantasma, mas na história, a protagonista é atormentada por uma versão de si mesma. The Double, de 2013, mostra como seu duplo pode ser tudo aquilo que você não consegue, e o Homem Duplicado, do mesmo ano, leva isso ao extremo. Nele, um professor universitário apático e introspectivo um dia descobre que existe um ator idêntico a ele. A partir daí, a coisa desanda rápido. Um deles começa a querer viver a vida do outro e o espectador é deixado na dúvida sobre quem é quem, e é uma confusão gigante. Esse filme é tão bizarro que no final tem uma cena como essa aqui. Desculpa. Puta que pariu, se você tem problema com a aranha, você veio na pior hora possível. Os aracnofóbicos. Nos jogos, a coisa ganha um tom mais macabro, onde a ideia de doppelganger é associada ao estado mental. Em Martha is Dead, a protagonista assume a identidade da irmã gêmea morta, mas aos poucos o jogo revela que essa irmã talvez nunca tenha existido e que tudo que vemos é a fragmentação de uma mente afundando no próprio trauma. Nesse caso, o pior não vem de fora, mas de dentro. E isso é que torna o conceito perturbador. Hoje em dia, teorias não faltam. Assim, ainda falando sobre a parte de jogos, aqui só pra complementar, tem no jogo Schoolgirls o personagem Beowulf. Ele acaba descobrindo que o grande feito dele, na verdade, foi orquestrado por outras pessoas e isso acaba quebrando ele mentalmente, né? Aí ele tem que lidar com o Doppelganger pra... Enfim, pra lidar com essa situação, né? Que é um Doppelganger dele e você precisa vencer a batalha pra você superar esse trauma, tá ligado? Então, assim, é outro bagulho também. Deixa eu ver o que vocês estão mandando. O Luquita maligno existe, mas adoraria conhecer o Luquita benigno. Oxi. Falei que ia te dar na cabeça. Ai, desculpa, eu esqueci. Sabe que não é. Sabe o que é ficar sem dormir? Fanfics de. Hã? Fanfic de Dark Romance. Incrível. Eu não sou dominante, mas gosto de mandar. Ih, desculpa, eu tô sem filtro hoje. Ah, não, isso daí não tá sem filtro, não. Isso daí tá suave, Sara, tá suave. Sem filtro é como nós tava ontem.
Né, na live desse último sábado. Cisne Negro é bom. Olha o tamanho da aranha. Esse filme. Eu não tenho aranhas. Quando estão bem longe de mim. Ah! Eu montaria numa aranha gigante só se ela, como se ela fosse um cavalo. Ah, tá, claro, com certeza. Você seria um australiano médio. Se eu fosse australiano, eu seria o sniper do TF2, meu Deus. A mais famosa e próxima ao fenômeno é certamente da Avril Lavigne, cantora que teria morrido e trocado por uma sósia em 2003. Essa é clássica, não tão assustadora, mas o caso desse homem é muito pior. Carlos de Luna foi um americano condenado à morte pelo assassinato de uma moça em 83. Bom, segundo ele, não foi o culpado. Jurava inocência e dizia que quem matou era Carlos Hernandes, um homem bastante parecido. Apesar da tentativa, a polícia alegou que Hernandes não era real, e De Luna foi executado. Anos depois, investigações revelam que Hernandes não só existia, como foi preso por crimes semelhantes. Até hoje restam dúvidas se a justiça executou a pessoa certa. Se até o sistema pode se confundir com um rosto conhecido, o que dirá de nós? A ciência tem suas próprias explicações, e algumas são tão perturbadoras quanto qualquer teoria. A síndrome de Capgras, por exemplo, é um distúrbio neurológico em que a pessoa acredita que alguém próximo, ou ela própria, foi substituída por um impostor. A autoscopia é outro fenômeno bizarro em que o sujeito enxerga uma réplica de si mesmo fora do corpo. Para os mais céticos, quem vê um doppelganger tem algum desses distúrbios, ou até pode ter visto uma pessoa bem parecida. É estimado que no mundo existem cerca de 135 similares a nós. Isso poderia explicar o caso de Carlos e outros que vemos por aí. Tudo bem que não explica ver um conhecido ou enxergar a própria cópia dentro de casa. A coisa com certeza piora se tiver de noite e se essa cópia tiver segundas intenções, o que geralmente é o que acontece. É o quê? Quero invocar o Lucius. Tem um filme bom de aranhas que é Aranhas Malditas, que é bem trash, sabe disso. Eu sou parecido com meu pai, então seria uma cópia do meu pai? Não. Não, aí é normal, pô. Você ser parecido com seu pai, com a sua mãe é normal. Pior que tem uma explicação bem simples pra isso de doppelgangers que existem. Tipo, a cadeia genética é limitada. Vez ou outra, alguém vai ter traços é foda. Traços parecidos contigo. Assim, amigos, até hoje tem teoria da conspiração que atores são doppelganger e outros. Pior que teve um caso de um mexicano que foi confundido com um criminoso. Qual? Alguém vai ter pratos parecidos comigo. Eu li errado. Lavigne, infelizmente, não é a primeira e não foi a última a entrar nesse limbo de loucura entre os fãs. É. Bom, seja lá o que seja o fenômeno doppelganger, é fato que ele assusta, tanto visualmente quanto no sentido existencial. Ele nos faz encarar a possibilidade de que tudo aquilo que nos faz nós mesmos pode ser replicado, descartado ou substituído. Se existe outro idêntico a nós, talvez não sejamos tão especiais assim. E é aí que o horror se instala. Não necessariamente no que o duplo faz, mas no que ele revela. Você já viu um doppelganger? Escreve aí embaixo que eu quero saber e eu vou ler todos os comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like e um aviso rápido. Eu vou dar uma pausa de 2 semanas sem vídeo, mas isso por um bom motivo. Eu sei que vocês gostam de vídeo mais longo e pro bem de todos isso vai voltar no canal. Enquanto isso, por favor, não esqueçam de mim. Vê meus vídeos antigos e vira membro no Apoia-se. A gente se vê. Bom, vídeo bom. A gente conseguiu falar. Ei, agora que eu vi que eu tô como Luquitinha até agora. Ih, Luquitinha cérebro liso, 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 liso. Eu não vou lembrar o nome, mas só sei que foi confundido. Quer ver a atualização do caso Celeste? Podemos ver depois. Tem o Paul McCartney. Acho que falar que viu o Doppelganger tem que coçar o cu com a unha. Que isso? Nunca fomos especiais. Alguém vai ser azarado o suficiente pra ter minhas características, tristeza. Nossa, Chokis, pelo amor de Deus, você tá muito deprimida, Chokis. Vamos ficar um pouquinho mais animada. Eu já vi um doppelganger do cérebro do Luquita. Ah! Eu tenho uma explicação para os doppelgangers. Aliens. São alienígenas que usam sua aparência. Hoje mesmo, cortei um filé de frango lisinho, lisinho, igual o cérebro do Luquita. Ah!
Imagina com as minhas características. Que isso, gente? Vocês estão muito. Com a autoestima muito baixa. Que isso? Vamos dar uma animada, porra. Eu, hein? Mas tudo pode ser substituído. Vivemos no capitalismo. É. O capitalismo é um sistema cruel.